Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. Graça e paz, meus irmãos, tudo na paz. Aqui conosco
Mais um dia abençoado em busca do levante do Evangelho através das nações. Hoje aqui na IDR TV, programa Conexão Vida. Sejam todos muito bem-vindos através das nossas plataformas digitais, das nossas redes, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Deixe o seu joinha para que a plataforma entenda e possa compartilhar com os irmãos e ter cada vez mais visibilidade, meus irmãos, da palavra do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos prosear um pouco quando a vida parece pesada demais, como é bom nós termos, não é mesmo? A palavra do nosso Deus, as escrituras sagradas nas nossas vidas. Quando a vida pesa mais que o coração suporta e a alma chora baixinho atrás de cada porta. Quando os dias viram noites e os sonhos desbotam e as orações parecem eco que não volta. Quando os porquês se empilham sem respostas e a fé parece trêmula, cansada, quase morta. Quando o peito aperta e ninguém vê e só Deus conhece o esforço de você. Lembra, mesmo em silêncio ele vê tua lágrima cair. Mesmo na cisterna ele vê tua lágrima cair e tem um plano a construir. Mesmo na cruz, o céu não desistiu de intervir. E quando parece o fim, é aí que Deus vai agir. Pois há um tempo, meus irmãos, minhas irmãs, para tudo, diz a palavra viva. Tempo de perder, mas também de restituição que chega e brilha. Deus não ignora a dor de um coração fiel. Ele escreve histórias com mãos firmes e tinta como se fosse de mel. E se hoje a tua estrada tem espinhos e vales, não desista, os céus não estão em pane. No tempo certo, ele vira a página escura e mostra que a dor de agora será a tua cura. A vida com Deus não é sem dor, é com propósito. E quem permanece colhe honra no tempo do recomeço, porque ele não esquece os teus dias cinzentos. Ele transforma choro em riso e pranto em testemunho intenso. Então respira, alma querida. A tua história está segura nas mãos daquele que venceu a própria vida. Oh, glória, meus irmãos. Hoje vocês dizem que eu tô inspirada hoje, hein? Tô inspirada, tô poética hoje. Então significa que nós teremos uma tarde muito leve, muito abençoada na palavra do Senhor, meus irmãos. Até porque nós estamos aqui sempre com os nossos corações unidos para levar até você esclarecimento, com certeza, informação sobre a verdade absoluta de Deus, mas também repletos de amor e esperança para aqueles que muitas vezes possam estar se sentindo cansados, né, no decorrer dessa caminhada da vida. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu não venho aqui, como vocês já observaram, apenas como uma pregadora da palavra, mas eu venho aqui como alguém que caminha ao lado e conhece muito bem almas cansadas, corações aflitos, pessoas que carregam feridas emocionais escondidas debaixo de um sorriso de fé. Oh, meu Deus, como conhecemos pessoas que estejam vivendo assim. Quantos aqui, mesmo servindo a Deus, já se sentiram dentro de uma cisterna,
cisterna emocional, quantos foram empurrados para um poço, como se um poço de rejeição, de angústia, de silêncio, simplesmente por obedecer a Deus, por viver a palavra do nosso Senhor. Quantos já disseram, como nós conhecemos a história do nosso irmãozinho Jeremias e outros nas Escrituras Sagradas que já disseram: maldito o dia que nasci. Ou como Jesus, com lágrimas e suando sangue, proferiu as seguintes palavras: Pai, se possível, apassa de mim este cálice. Oh, meus irmãos, somos humanos, não é mesmo? Graça e paz, irmão Márcio Borges, Márcio Lopes, todos os nossos irmãos que estão conosco nas nossas redes sociais. Deixe aí registrado de que cidade você está falando, para que nós possamos, ter uma noção da abrangência também de onde chega esta palavra. O objetivo é conectar vidas, Conexão vidas. Compartilhe a nossa programação. Irmãos, alguém aqui já se sentiu muitas vezes que a fidelidade te levou a um certo isolamento? Já teve a sensação de que quanto mais você ora, quanto mais você tem entendimento da palavra, quanto mais você compreende, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o caminho vai se estreitando? Desafios surgem nas nossas vidas. Hoje o Espírito Santo do nosso Senhor convida a todos nós para que nós venhamos a fazer um mergulho gentil, mas profundo, sutil, mas profundo, entre a cisterna de Jeremias, que nós vamos falar no dia de hoje, e a cruz de Cristo. Entre a cisterna de Jeremias, a cruz de Cristo e o vale da tua alma. Essa situação difícil que muitas vezes você possa estar passando. E isso não é para te expor, meu irmão. Não é para expor as tuas dores, não é com esse objetivo, mas sim para te curar, porque só Deus sabe o que você tem enfrentado, calado, não é mesmo? Em silêncio, muitas vezes até para não preocupar as pessoas que você mais ama. Não é assim que funciona? Então vamos orar no dia de hoje para dar início, para nós nos consagrarmos diante do nosso Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, tu me sondas os abismos da alma humana. Hoje te pedimos, Senhor, entra nas cisternas onde muitos estão presos emocionalmente. Visita quem foi ferido dentro da sua própria casa, quem teve a fé ridicularizada, a fidelidade mal interpretada. Visita, Senhor, os porões da memória onde há dores antigas não curadas, palavras que feriram, dores emocionais, ausências que silenciaram a alma. Meu Deus, traz à tona, não para sangrar, mas para sarar todas as dores, todas as feridas, tudo que o nosso irmão, a nossa irmã possa estar hoje trazendo à memória. Liberta, Senhor, quem se acostumou a viver preso nessa angústia dentro de si. Abraça, meu Deus, quem nunca se sentiu visto. Reacende, Senhor, a fé dos que oram, mas não ouvem a tua resposta. E que no dia de hoje haja bálsamo, haja recomeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Como é bom nós podermos estar juntos todos os dias, Independentemente da forma que Deus propicia os instrumentos que nos mantêm em comunhão, mas nós estamos juntos. Jeremias, Cristo e você. Jeremias, Cristo e você. Vamos hoje fazer um link
em relação a alguns temas muito importantes das nossas vidas, o que isso tem, né, o que isso vem trazer para que nós possamos refletir acerca de assuntos tão importantes para nós que somos cristãos, para irmãos que têm um coração semelhante ou buscam ter semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Jeremias era um profeta que a história fala que com um coração muito desfigurado pela rejeição, meus irmãos, né? Nós temos o livro de Jeremias nas Escrituras Sagradas, que os irmãos podem acessar e ler, né, o contexto da história, mas aqui nós vamos mais para uma reflexão e citando alguns versículos que nos parecem mais assim, né, salutares na discussão. Mas ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido para uma missão por Deus, mas a princípio o seu chamado, esse chamado de Deus na vida de Jeremias parecia a princípio um fardo muito pesado, porque ele sentia o peso da palavra de Deus em contrapartida ao desprezo do povo em relação a tudo isso. Então, era como se ele tivesse em si sentimentos tais como uma tristeza profunda, não patológica, mas existencial, aquela sensação de saber da importância da palavra de Deus, mas num contexto de um povo que desprezava, não é mesmo? Um sentimento de não pertencimento àquela situação, questionamento sobre a sua própria identidade, a síndrome do servo ferido, aquele que serve, não é mesmo? Mas sangra por dentro. Então, a história nos conta que ele foi lançado numa cisterna, não por ser desobediente, mas por ser íntegro. Veja só, que contradição interessante. E quantos aqui, meus irmãos, já foram jogados, não é mesmo? Como se dentro de um poço, simplesmente por não negociar a verdade. Veja, há um parâmetro. A verdade não se negocia, meu irmão. As coisas são como são. Essa é a vida, né? No mais, é a invenção humana que nos traz tantos problemas na sociedade e no contexto do mundo em geral. Talvez você esteja vivendo uma circunstância como Jeremias em saber o que tem que fazer, compreender o contexto que a princípio não é bem recebido, né, para que realize determinado chamado, não é mesmo? E então fica nesse silêncio profundo, com gritos calados, como dizem, né, remoendo determinados sentimentos e circunstâncias, e você não quer negociar a verdade. Que situação, hein, meu irmão? Mas saiba, meu irmãozinho, minha irmã, que isso é muito normal na vida, né, de quem tem caráter, de pessoas que buscam viver segundo, né, princípios e virtudes, nós como cristãos com base nas Escrituras Sagradas, né? Enfim, mas lembre-se que Deus não deixa Jeremias afundar naquela situação, né? Ele levanta alguém inesperado, né, para descer com cordas na cisterna e retirá-lo da lama, salvá-lo. E hoje, meu irmão, hoje o Espírito Santo é a corda lançada a você, que te puxa para fora desta caverna emocional, dessa situação que você está vivendo, que você talvez pare e pense, não tenho saída, não tenho alternativa. Tem sim. Sempre há uma resposta para qualquer dor, para qualquer circunstância, não é mesmo? As pessoas normalmente costumam identificar nas suas vidas ciclos de vitórias e derrotas. Eu, na minha vida, identifico ciclos apenas de vitórias. Algumas mais,
outras menos, outras muito além do que eu poderia sequer imaginar com Deus à frente da minha vida. E Jeremias, então, é lançado na cisterna, e a história toda vocês já conhecem, enfrentamento, tinha um chamado de Deus, né? Aquela sensação de não pertencimento às circunstâncias, à realidade, ao contexto da época onde ele deveria exercer o seu chamado. Foi resgatado, né? Deus levanta, né, um ser humano para que o resgatasse daquela situação, e já continuamos essa história. Vamos falar Jeremias, Cristo, Messias e você. Vamos falar sobre Jesus, né? O Messias, o Cristo prometido, né? O Filho que amou até doer. Nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Jesus não apenas sofreu, ele abraçou a sua dor por mim e por você. No Getsêmani, ele viveu o ápice da angústia humana. Todos sabem essa história, não é mesmo, meus irmãos? E como nos ensina, né? O corpo grita quando a alma não pode mais calar. O corpo grita, né? Exala, apresenta, né, sintomas. E naquele momento daquela angústia do nosso Senhor Messias, e a rua foi real. O medo, aquele trauma iminente, algo que nós conhecemos na história, um momento de muita angústia humana, então ele sua sangue. Conseguem imaginar a tensão, pressão emocional que passa a ser vista fisicamente, tamanha dor que Cristo abraça naquele momento, que vai além da sua condição a princípio humana, que extrapola, não é mesmo, a sua condição. Tamanha a angústia nos traz essa questão que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Cristo abraçou tanto a dor para que nós pudéssemos ter uma chance, eu e você, na nossa vida, dessa reconciliação com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquele momento o medo era tão extremo, a condição, imagine vocês, alguém sabendo, né, o que deveria passar em alguns instantes. E ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Porque qual é a vontade humana? De alguém que sabe o que está prestes a acontecer, principalmente no que se refere a dor, sofrimento, ter que suportar determinadas coisas, né? Qual seria, né? Posicionamento do ser humano comum, né? Esconder-se, fazer com que estas coisas não viessem a acontecer. Ele tinha poder para isso. Sim ou não? Teria, mas não. Ele não correu da sua situação, da sua condição, do seu compromisso, da sua responsabilidade enquanto o Messias, o Salvador, o Cordeiro que seria sacrificado e levaria sobre si o peso, a dor do peso do erro da humanidade sobre si, em que seu sofrimento seria sobremaneira, né? Muito além do que apenas alguém que leva sobre si a consciência ou a culpa ou qualquer sentimento em decorrência dos seus próprios atos. Não. Um inocente, sem erro, levando sobre si o peso do erro da humanidade. Então, Jesus nos ensina que sentir, né, independentemente de qualquer coisa, é parte
desse processo do caminho da fé, meus irmãos. E o erro, ele não está na pessoa sentir medo, receio, tristeza, angústia. Muito humano, muito próprio da nossa condição humana diante de circunstâncias diferentes, ou como ele que sabia, né, o que estava por vir, né? O erro, normalmente, que nós cometemos em decorrência de todas estas coisas é desistir do propósito por causa do que nós estamos sentindo. Há essa diferença. Porque medo, receio, né, nós temos, principalmente daquilo que simplesmente seja diferente. Nós sentimos, né? Essa ansiedade, muitas vezes, essa angústia, esse receio, é completamente humano e normal, né? E ele não anestesiou a sua dor. Muito pelo contrário, ele atravessou por isso. Através disso. Enfrentamento, propósito, por mim e por você. Veja que magnífico essa declaração de amor, meus irmãos, de amor do nosso Senhor Jesus Cristo, né, de todo esse plano de redenção que envolve a humanidade, né, através dos tempos. Então, veja que o importante, meus queridos, quando nós estamos passando por circunstâncias adversas nas nossas vidas, difíceis, questões complicadinhas, que muitas vezes vêm para tentar abalar um valente de Deus, que nós não venhamos a reprimir ou ignorar, melhor dizendo, né? Ignorar a dor, a angústia, a preocupação, estes sentimentos humanos que nos envolvem em decorrência disso, mas sim abraçar, acolher a nossa condição, sem desistir daquilo que nos move, do nosso propósito, entregar-se com consciência, como o Messias Yahuwah fez. Deus pode transformar tudo o que você está sentindo hoje, passando na sua vida, muitas vezes na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos afetivos de amizade, na sua família, com os teus filhos, marido, esposa. Independentemente do viés que você possa ir em busca de ter uma solução para a tua causa, você pode estar passando por circunstâncias adversas a tudo aquilo que você sonhou e buscou realizar na sua vida, né? No seu coração, diante do mundo, de você mesmo e das pessoas. Mas Deus, ele pode transformar tudo isso. Somente o nosso Senhor é capaz de transformar todas estas coisas e nos dar, né, vitória, meu irmão, para a glória do nosso Deus. Saudações aos amigos que estão pelo Instagram, os nossos queridos irmãos e irmãs que estão pelo Facebook, que também estão nos acompanhando pelo YouTube. Deixe seu joinha, que a plataforma entende, então, que este vídeo, a princípio, é relevante, trazendo algo de positivo, e então ele aparece na plataforma como indicação, sugestão de conteúdo para irmãos que acompanham, né, esse nicho gospel, ok, meus irmãos? Então nós vemos que Jeremias tinha um chamado, passa por tantas coisas, Deus, né, transforma a vida do nosso irmão para a vitória, Cristo vence o mundo, e quando nós observamos como Cristo vence o mundo, né, é o como, meu irmão, como que tudo acontece, porque talvez nós venhamos a vencer muitas batalhas na vida, do nosso jeito, mas às vezes um pouco fora do ponto. Quantas pessoas têm vitórias extraordinárias, mas se nós formos analisar, né, a cadeia de fatos que levaram até a vitória, não é algo muito recomendado, de acordo com a palavra do Senhor. Mas Cristo
vence a maldade do mundo, não é mesmo? Na sua condição humana, com um coração perdoador, com muito amor, misericórdia, com sabedoria, com tudo que nós vemos revelado nas Escrituras Sagradas de Deus, através da história, e que nos traz à mente o porquê que nós devemos buscar ter um coração semelhante ao de Cristo, que era um judeu, não é mesmo? Mas que a partir de então estabelece-se uma nova aliança através do Cordeiro, que se apresenta para dar cabo dos erros, equívocos da humanidade, nós possamos ter uma nova chance a partir do momento que nós nos reconciliamos com Deus. Essa entrega, meu irmão, essa entrega, minha irmã, entrego a minha vida nas mãos do Senhor, reconhecendo que é através do nosso Senhor Jesus Cristo, pela mensagem da cruz, por tudo que o Messias, né, no seu plano redentor, nos alcançou para que nós nos transformássemos em uma nova criatura, né? Aquela que pode ser chamada filho e filha de Deus. No mundo há criaturas, criação de Deus. Alguns com a tendência às trevas, outros com, né, a determinação, livre-arbítrio para alguns, dependendo da corrente teológica que você pertença, calvinista, arminiana, mas enfim. O importante, o que nos une, é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Independentemente do religar, inclusive, isso que as pessoas chamam de religião, o importante é o que nos une, meus irmãos, que é o amor ao nosso Senhor, o amor ao Messias, o reconhecimento de que Ele é o Filho do Deus vivo e que é sobre Ele, sobre essa rocha, que nós buscamos estabelecer as nossas vidas, é nele, no abrigo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que somos acolhidos como soldados de Cristo, feridos nessa batalha de pregação, de vivência do Evangelho, em que somos acolhidos e lá somos curados, no abrigo do Altíssimo, em que nós não fugimos do que nós precisamos enfrentar, nós abraçamos a causa e somos feridos, e Deus nos acolhe, mas não acolhe covardes, não acolhe quem se esconde, não acolhe aqueles que estão vivendo por si no mundo, que entendem que não precisam de Deus nas suas vidas. Mas há esse lugar, esse acolhimento, o abrigo do nosso Senhor para mim e para você, quando nós nos vemos cansados de tanto lutar, meus irmãos, de tanta coisa que vai acontecendo, e o mundo vem e bate com força e você levanta e segue em frente. Mas às vezes nós nos vemos um tanto cansados, feridos, machucados. E é aí que Deus nos dá descanso para os nossos corações, resistência espiritual para os nossos dias. Essa é a paz que Deus tem para nos alcançar como promessa profética da palavra do Senhor. A paz que vos dou não é ausência de luta, meu irmão. É resistência espiritual para o enfrentamento das lutas necessárias da vida, que nós precisamos passar, muitas vezes em decorrência do que nós precisamos desenvolver enquanto ser humano, e muitas vezes é Deus nos preparando para que, talvez, e Deus sabe de todas as coisas, as pessoas que nós mais amamos na vida, no mundo, um dia venham a precisar de você e você tem que ser forte o suficiente para estar ali e cumprir, e você entende tudo. Tudo passa a fazer sentido. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo batalhas que a gente pensa assim, mas por que eu estou passando por isso?
Isso não é para mim, isso aí não tem nada a ver comigo, não faz sentido, o que eu estou vivendo. Meu irmão, Deus sabe o que Ele está forjando o seu caráter, o que Ele está forjando a sua fé, fortalecendo você enquanto filho amado de Deus, porque talvez um dia, que pode ser próximo ou algum tempo, quando você estiver pronto, alguém vai chegar e vai precisar do teu abraço, da tua palavra, do teu exemplo como ser humano, e você vai entender tudo. Meu Deus, se eu não fosse o esteio dessa família, meu Deus, se eu não tivesse sido preparado pelo Senhor para compreender que existem coisas no mundo que são tão simples, que não é essa tempestade toda, que muitas vezes a imaturidade espiritual, né, faz com que as pessoas sofram desnecessariamente ou de forma antecipada. Então você será aquela voz que acalma, né? Você será aquele pilar, aquele esteio, de onde quer que você esteja. É na tua casa que está tudo, parece que está tirando o chão, e você olha para um lado é abismo, você olha para o outro lado é desarmonia, e você observa que está todo mundo perdido. Se Deus não tivesse te preparado, meu irmão, para todas estas coisas, é aquela situação. Todo mundo vem cá, então vamos se abraçar e vamos chorar junto. Não. Deus levantou alguém como um sentinela naquela família, atento, vigilante, preparado, para dizer: vamos nos acalmar em relação a todas estas coisas, que vai dar tudo certo. Compreendem a diferença de quando nós temos Deus à frente nas nossas vidas e nós vamos seguindo a rota, cumprindo o propósito da palavra de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Deus, sem murmurar o que Deus está preparando você, meu irmão. Não murmura, Deus sabe o que está fazendo. Às vezes Ele precisa forjar algo em você, transformar algo em você, porque isso será essencial ali adiante, numa circunstância muitas vezes que não é sua. Não será para resolver uma dor sua, uma causa sua, um problema seu, mas talvez para estender a mão, a consciência, a calma no coração, a fé, o exemplo, a esperança para aquela pessoa que você mais ama. Que se Deus não tivesse te preparado, você ia dizer o quê para essa pessoa? Você não teria uma resposta, meu irmão. Você não estaria preparado para essa conversa. Mas veja que nós observamos que eu, você, nós somos simples servos, meus irmãos, em um processo, né, humano aí, em que nós vamos sendo curados e preparados pelo caminho da vida. Agora, pare e pense, olhe para você, observe-se a si mesmo, né? Você que sorri para não preocupar outras pessoas, especialmente aquelas que você ama, você que lidera muitas vezes determinadas coisas, mas intimamente se sente vazio, você que ora por todos, você que tem sempre uma palavra de fé, de esperança para todo mundo, e repete, mas intimamente se sente sozinho, não tem acolhimento humano, não tem apoio humano. Quando você está fraco, você que está entre a cisterna, como Jeremias, e a cruz de Cristo, no lugar que muitas vezes ainda nem aconteceu nada de trágico na sua vida, mas você está observando cada situação, o que pode acontecer, deixar de ser, enfim. Veja o que Deus vem falar para você. A boa obra que Deus começou, Ele mesmo há de completar, meu irmão. Ele mesmo. Muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós apenas nos colocamos como servos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha. Estou aqui para obedecer a tua palavra,
no que se refere à verdade absoluta, já registrada e nos apresentada nas Escrituras de Deus, orientação do seu Santo Espírito. Eis-me aqui. E então Deus te orienta e você vai e pisa em terrenos que você não conhece, você não sabe, mas a fé te faz caminhar. Porque você tem certeza que Deus irá colocar o chão, a segurança, a proteção necessária para os seus dias. Então veja que você, meu irmão, tire isso da sua cabeça. Não fique se iludindo com suposições humanas. Mentalize, foque na palavra de Deus. Não importa como você esteja se sentindo influenciado por tudo que você sabe, né? Que nós estamos no mundo. E vem com toda a força sobre nós, né? Veja que você, embora possa estar se sentindo, talvez, sozinho, solidão, abandono, você não está. Isso é coisas que ficam colocando na sua cabeça. Isso não existe, meu irmão. O conceito humano da sociedade do que é estar junto é diferente da verdade do que é estar em comunhão, segundo a palavra de Deus. Simples assim, meu irmão. E ninguém venha com palavra de engano sobre você. Não importa. Se você, de repente, está na tua casa e é só você, você está amparado, meu irmão. Você está bem. Porque você está em comunhão com Deus. Porque você está em comunhão com irmãos da fé. Nas suas reuniões, nas suas casas de oração, na sua igreja, com as irmãzinhas num café da tarde, aqui, pregando, levando a palavra de Deus e todo mundo junto. Estamos bem. Essa sensação de abandono, de solidão do mundo, porque você não anda de manada, porque você não anda seguindo o curso do mundo. Veja, eu não quero. E muitos não querem. E não é essa a razão que faz com que você se sinta sozinho. Não, você está bem. Você está preenchido. Você está pleno, repleto da confiança, do amor, do acolhimento do nosso Deus através do seu Santo Espírito. Isso nos traz uma paz, meus irmãos, uma plenitude espiritual gigantesca. Veja quantas pessoas ficam procurando problema no mundo, pelo simples fato de algo que a gente vê falar muito, carência emocional. Ficam indo em busca de usar pessoas de muletas, sei lá como, de suporte, de apoio, para questões que você tem que resolver com Deus, meu irmão. Você não está bem por quê? O que está faltando? O que está faltando? Para que você entregue a sua vida e pare de rejeitar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Essa dor que muitas vezes você sente, que as pessoas buscam enxertar na sua mente e no seu coração, é algo muitas vezes que pode ser, tirando a questão que muitas vezes é de ordem fisiológica, tratamento, ciência, mas muitas vezes é questão espiritual, meu irmão. É questão espiritual em que somente Deus é que é capaz de transformar a sua história em um testemunho gigantesco. O que nós observamos em relação a todas estas coisas? Reconheça suas emoções. Não negue. Não faça de conta que aquilo que está te doendo não existe. Existe. Você não está sentindo? Ela existe. Está te incomodando, está te fazendo mal. Então reconheça as suas emoções. Não negue a sua dor, aquilo que está te machucando, aquilo que está te causando sensações negativas e muitas vezes sendo somatizadas no seu físico, e você acaba até se sentindo doente, doença que você nem tem. E você fica sentindo
dores físicas até, meu irmão. Isso é algo que existe. Fale com Deus como um filho. Fala com aquele que é seu responsável, que mais ama. Ele jamais irá rejeitar aquilo que você está sentindo. Saber submeter estes sentimentos de medo, de dor, de angústia. Submeter ao propósito do nosso Senhor. Assim como Cristo fez. Cristo estava com medo. A tensão era tanta que chegou a suar sangue no Getsemane, porque ele sabia o que ele haveria de passar, mas submeteu tudo isso ao propósito e viveu aquele momento que era necessário de ser passado na sua vida. Então, veja que muitas vezes existem sofrimentos, angústias humanas que vêm daqui, ó, que muitas vezes é você que pensa instintivamente, não é mesmo? Ou alguém coloca isso sobre você, ou você vê tanto isso no mundo que acaba trazendo isso como verdade. E não podemos evitar, né, a realidade do mundo. Mas viver todas essas coisas sempre pensando na glória que nós devemos dar ao nosso Deus. Aceitar que tudo é um processo de cura, meu irmão. Tudo é um processo de cura. É preciso reconhecer, identificar, ver o que está acontecendo, sem máscaras, não é mesmo? Sem máscaras. E então observar que em tudo na vida, assim como um remédio amargo, quando é necessário, numa dosagem certa para determinado diagnóstico, tudo é um processo de cura. E cada ferida espiritual, emocional que o ser humano tem, exige o seu tempo de cura. Mas veja que, como a palavra nos afirma no dia de hoje, Deus começou a boa obra e é Ele que vai completar. Então, desse processo que você está vivendo hoje, independente da forma que você esteja envolvido nos teus sentimentos, coração enganoso, cuidado, mas haverá cura disso. E você terá vitória em relação a toda e qualquer circunstância. Jeremias sai da cisterna, Jesus sai do túmulo, e você, meu irmão, sairá desse vale que você se encontra, como se no vale da morte, em que Deus ordena ossos secos, não é mesmo? E de repente um fôlego de vida vem e transforma toda essa situação, e você olhará para o seu passado para dar glória ao Deus que você serve e que com certeza é capaz de transformar a sua vida e de todos aqueles que creem no nosso Senhor. Mas que quando sair de todas estas coisas, meu irmão, veja que é muito importante. A vida, ela, muitas vezes, em decorrência de muitas pesquisas e constatações, fere, né? Machuca as pessoas. Não é assim que funciona? Mas o importante é assim, nós observarmos que uma hora ou outra você será ferido, machucado, né? Em decorrência de tudo. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família. E como é importante nós sabermos que normalmente a dor que dói mais é aquela que vem de perto. Das pessoas que muitas vezes você abre seu coração, que você acolhe, tudo completamente humano, meus irmãos, e normal. Todo mundo passa por isso, quem não passou, né, normalmente poderá passar também por estas coisas. Então veja que a vida muitas vezes nos apresenta realidades que não estão muito de acordo com aquilo que a gente espera. Mas o importante, meu irmão,
E digo isso como irmã em Cristo, que amo vocês em nosso Senhor Jesus Cristo. O importante é o que você faz, com o que a vida faz com você. Isso que é importante. E isso nós só conseguimos levar para o lado positivo de êxito e de vitória com o nosso Deus. Se eu estou aqui hoje, sou um testemunho do poder de Deus na minha vida. Nós passamos por circunstâncias difíceis em todas as áreas, e isso torna alguns irmãozinhos mais amargos, receosos, tristes, depressivos, abalados, doentes. Isso é o que as pessoas permitem que o que o mundo faz com ela, né, com elas, a transformem nisso. Agora existem outras que pegam, né, esse limão, né, e fazem, como tem um ditado popular, uma limonada. Transformam aquilo que poderia ser amargo com o que a vida faz com você, e você consegue ver com os olhos mais doces, com uma visão espiritual, tendo empatia. Porque, meu irmão, veja, você pode olhar para alguém que está te machucando muito. Vamos analisar assim. Você está numa fase da sua vida em que você para e olha alguém, essa pessoa, você olha, mas não é possível que esse irmão é tão amargo, tão, alguns dizem, né, tão ruim. Ai, como pode esse ser humano ser tão fora da, né? Creia que, com certeza, na história desse ser humano ele já foi muito machucado. Só que ele não soube lidar com o que a vida fez com ele. Então ele passa à frente essa condição, reproduz aquilo que é ruim com ele, que foi com ele, em relação aos outros, e normalmente com pessoas que não merecem. Então, nesse decorrer da história, precisa existir alguém abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que venha cortar esse ciclo, porque o amor, ele constrange tudo que é contrário a ele, seja a indiferença, seja o ódio, seja o que for, de acordo com as enciclopédias dos livros de cabeceira, que dizem o que é o amor, contra o amor, o que deixa de ser. Eu só digo que o amor, ele é a solução de quase todos os problemas, meus irmãos, que as pessoas acabam assumindo e enfrentando nas suas vidas. Ser aquele o primeiro que pede perdão, o primeiro que se compadece pela dor do outro, o primeiro que tem empatia em relação ao irmãozinho que está sofrendo. Aquela primeira pessoa que para e olha, mas olhar de ver, não aquele olhar que passa assim de uma forma rasa. Realmente, sabe aquela pessoa que ela está te ferindo, ela está tentando te prejudicar, ela quer acabar com você? É essa pessoa que precisa de um olhar diferente. Esse ser humano está sofrendo. Esse ser humano está infeliz. Alguém causou uma dor tão grande nesse irmão que ele está reproduzindo tudo aquilo que ele já viveu e não soube lidar com isso. Não soube. Aí nós estamos ali expostos. Não é fácil. Com amor, em busca de auxiliar, alcançando a mão e levando o quê? Facada nas costas. Ingratidão. Quebra de lealdade. Mas nós já estamos prontos para essa conversa. Porque nós somos protegidos por aquele que é conhecedor de todas as coisas. Eu já estou numa fase, assim, meu irmão, que, olha, nada é difícil me abalar, assim, sabe? É difícil, mas é importante a gente ficar atento que
uma hora ou outra as pessoas vão nos ferir. E a gente tem uma sensação que a dor é maior daquelas pessoas que a gente estende mais amor, que a gente estende mais o nosso tempo, o nosso comprometimento, o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso acolhimento. Então parece que a dor ela vem com mais intensidade. E falando em termos gerais, para você que é cristão, meu irmão, o que nós precisamos é encontrar em Deus domínio próprio e esse ponto de equilíbrio, em que nós sabemos que em Deus nós estamos em segurança em relação à maldade do mundo. Mas nós não podemos deixar de ver que a maldade está ali, ó, no próximo passo, muitas vezes de alguém em relação a você e a sua vida. Agora, isso não pode mudar o que você é. Mas como que eu vou entender isso? Olha para Cristo, meu irmão. Cristo não deixou de ser Cristo, mesmo em decorrência de todo o mal que colocaram sobre ele, que fizeram contra ele no seu trabalho missionário. Cristo não deixou de ser Cristo. Cristo não mudou a sua essência, o seu coração, mesmo diante de toda a maldade do mundo. Quando nós estamos aqui, nos colocamos aos pés da cruz como cristãos, estamos em busca desse ponto de equilíbrio, desse entendimento, dessa consciência, de irmos em busca realmente de termos um coração semelhante ao de Cristo. Né? Ninguém diz que seria uma tarefa fácil, não é mesmo, meus irmãos? Mas esse é o caminho, essa é a verdade. E isso é que nos dá sentido nas nossas vidas. Que todo o orgulho que muitas vezes nós venhamos a ver nas outras pessoas possa transformar você em uma pessoa mais grata, né? Todo o endurecimento do coração dos irmãos que você observa na vida possa tornar você uma pessoa mais doce e amável, né? Toda a revolta que você observa em pessoas feridas pelo mundo e pela sua história possa transformar você em alguém mais amoroso, né? Mais sábio, e para poder lidar com todas estas coisas, ok, meus irmãos? Isso realmente é muito importante. Vamos orar então pelas nossas vidas, agradecendo ao nosso Deus por mais esta oportunidade no dia de hoje. Senhor nosso Deus, obrigado por não nos deixar como presos em uma cisterna do exemplo de hoje. Obrigado por entrar muitas vezes nos quartos escuros onde nós nos vemos e estar sempre conosco, e por nos ensinar que até a cruz e tudo que Cristo abraçou e não negou a dor, abraçou a dor, teve um propósito e ele seguiu em frente. Por todos nós, meu Deus, toca nos corações que hoje ainda choram, abraça os que não se sentem dignos, meu Deus, restaura os que perderam a força de crer. E quando a vitória chegar nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, que nós saibamos dizer que foi a graça do nosso Deus que nos trouxe até aqui, foi o amor de Deus que nos manteve de pé, não é mesmo, meus irmãos? E que seja glorificado o nosso Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, meus queridos? Que você possa ter um dia abençoado. Não esqueça de abraçar e acolher as pessoas, principalmente aquelas que precisam muito, né, do seu amor. Tem aquelas pessoas que você ama de graça, que você abraça de graça. E existem aquelas pessoas que exigem de você realmente uma postura mais incisiva, uma decisão de amar.
porque realmente não são pessoas fáceis, mas que são aquelas que muitas vezes precisam de um olhar mais sensível e amoroso de você. Talvez você seja a única pessoa, meu irmão, que venha falar acerca de Cristo para ela. Ninguém, ela nunca sentiu o amor verdadeiro do mundo. E você seja a pessoa, né? A primeira, que irá demonstrar através do seu exemplo, da sua postura cristã, o que é realmente um filho de Deus, um cristão, alguém que ama e que é capaz de acolher mesmo aqueles que, segundo a nossa visão distorcida muitas vezes do mundo, a gente pense, né, equivocadamente que não mereçam, mas que são as pessoas que muitas vezes estão mais precisando serem vistas, acolhidas, e que a gente possa ser talvez o instrumento deste encontro destes nossos irmãos que mais precisam com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque requerem muito essa transformação nas suas vidas. Amém, meus queridos? Satisfação poder ter você aqui conosco mais um dia. Agradecemos imensamente a nossa audiência nas redes sociais. Deixe seu joinha aí para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante para o nicho gospel e então apareça para os demais irmãos. Graça e paz, meus irmãos. A todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!